Pastor Maurício está vindo da igreja Caminho das Árvores, lá em Salvador. Aleluia. Paz do Senhor, amados, amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Henrique pela oportunidade, tá? E, amados, sem delongas, eu peço à amada igreja para que abra a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Diz assim a palavra do Deus de Israel: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vamos orar mais uma vez. Pai, te adoramos, bendizemos ao teu nome, Senhor, na manhã deste dia. Pai, toma a direção e o mover da palavra neste momento, e que nada brote ou provenha de dentro do meu coração, mas que tudo venha segundo o querer e a dimensão do teu Espírito, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toma toda a mente neste momento, deixa cativo e obediente ao teu Espírito. Desde já te oramos agradecido em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amado, no livro de Isaías, no capítulo de número 6, vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E talvez você pergunte agora, você lê 2 Reis e vem falar de Isaías. Mas ainda no capítulo de número 1 de Isaías, ele vai falar que Isaías viveu na época de Jotão, de Uzias, Acais e Ezequias. Nós estamos falando aqui de Ezequias, mas Uzias foi bisavô de Ezequias. E Isaías, a qual Deus usou como profeta nesse tempo, ele foi contemporâneo a esses 4 reis. Desde o bisavô de Ezequias até Ezequias, o profeta Isaías, ele acompanhou todo esse trajeto e serviu como boca de Deus dentro daquela nação. O reino já estava dividido entre reino norte e reino sul, mas naquele momento estava o profeta Isaías, servindo como baluarte dentro daquele reino. Mas, amado, quando a gente quer saber um pouco sobre a vida de Ezequias, nós vamos abrir em 2 Crônicas, no capítulo 29, e que vai falar de todos os feitos que Ezequias teve e realizou sobre aquela nação. E a Bíblia vai dizer que no primeiro mês do reinado de Ezequias, Ezequias restaurou as portas do templo do Senhor. Ezequias restaurou, é como se ele tivesse feito uma reforma religiosa dentro do reinado, porque tudo que Ezequias fez foi de encontro ao que o seu pai, Acais, o rei, fez. Acais levantou altos de adoração, Acais fechou as portas do templo, Acais incentivou a adoração a deuses estranhos dentro da nação, e Ezequias veio restaurar tudo o que Acais tinha deixado de fazer, irmão. Ainda vai dizer que ele restaurou a Páscoa, onde o povo tinha deixado de fazer a Páscoa como era, ou praticar a Páscoa como era praticado. Então houve de fato uma grande reforma religiosa. O que me chama a atenção é que Ezequias ele foi criado em um ambiente de idolatria e de perversidade, amados. Mas Ezequias resolveu andar com Deus.
Vai dizer em 1 Reis, capítulo 18, e vai dizer o seguinte, que não surgiu nenhum rei depois de Ezequias, semelhante a ele, onde resolveu, de fato, andar com Deus. Então, amado, tudo o que Ezequias aprendeu de seu pai, ele não colocou em prática. Ele resolveu andar de mãos dadas com Deus, resolveu adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi um desejo no coração dele de andar com Deus. Agora, Acais, quem foi o rei Acais, amado? Se você for lá para o livro de 2 Crônicas 28, amado, você vai ver que Acais queimou até alguns dos seus filhos no fogo, em adoração a deuses estranhos. Acais foi assassino, idólatra, tudo que não prestava estava dentro do reinado de Acais, homem perverso. E tudo que ele tinha para ensinar para os seus filhos era apenas perversidade, idolatria e ficar distante da vontade de Deus. Mas surgiu um homem, Ezequias, e que tinha um propósito em seu coração de adorar Deus em espírito e verdade. No livro de 2 Crônicas, amado, capítulo de número 32, no verso de número 1, vai dizer: depois dessas coisas e dessa verdade. Alguma tradução vai dizer, depois dessas coisas, desses atos de fidelidade que Ezequias tinha praticado, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Surgiu o rei Senaqueribe da Síria. Amados, a Síria estava mais ou menos a 750 quilômetros distante do reinado de Ezequias, de Israel, de Jerusalém. Uma média de 754 quilômetros. E Senaqueribe se levanta e vai de encontro a Jerusalém. Então, Ezequias reúne os homens de confiança e veio como primeira atitude cortar a fonte de água para onde o rei Senaqueribe iria passar, para que não pudesse se abastecer de água durante a guerra. Depois veio um desejo em seu coração levantar as muralhas mais adiante e fortalecer o seu exército com escudo, com tudo quanto é tipo de arma. E assim fez. Houve uma preparação do rei Ezequias contra o rei Senaqueribe. Se nós formos mais adiante na Bíblia, vai mostrar e que Senaqueribe saiu sitiando as cidades que estavam em volta de Jerusalém. Todas as cidades que estavam em Judá, Senaqueribe conquistou. Amado, há 3 anos e meio, a Síria tinha dominado todo o Reino Norte. E a Síria era uma potência em exército. A Síria era um exército extremamente forte, poderoso. E por onde ele marchava, ia deixando um rastro de destruição. E quando Senaqueribe, depois de conquistar todo o reino de Ezequias, exceto Jerusalém, Senaqueribe faz um pedido ao rei que ele mandasse 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. O que significa isso? Que mandasse 1.050 quilos de ouro e 1,5 toneladas de prata. E Ezequias começa a retirar o ouro das portas do templo e recolheu tudo que tinha de prata e manda, com medo do rei Senaqueribe. Temeroso do rei Senaqueribe, porque sabia qual era o exército. E quando o rei manda os seus súditos, ele começa a lançar palavras de afronta para o rei Ezequias. E começa a perguntar em hebraico para o povo: vocês confiam nesse rei? E começa a fazer afronta e pergunta: em quem o rei se confia? Será que é no Egito? Será que o Egito é digno de confiança? É essa a pergunta que ele faz. Será que a aliança que você tem formado vai te proteger?
Será que vocês não viram todos os reinos que eu tenho passado, que eu tenho destruído nações? E os reis e os deuses dessas nações não puderam fazer nada? E depois o rei Senaqueribe faz uma afronta ao Deus de Israel e diz: o seu Deus jamais poderá livrar você de minhas mãos. O rei Senaqueribe faz uma proposta para Ezequias e diz o seguinte: se você quiser 2.000 cavalos emprestados para lutar contra mim, eu não sei se você vai ter 2.000 homens para poder montar em 2.000 cavalos. E aí, amado, Ezequias começa a tremer. E Ezequias chama o profeta Isaías e faz do profeta Isaías um garoto de recado. Manda que Isaías fosse se comunicar com Deus, para que Deus tivesse ciência da palavra de afronta que o rei Senaqueribe estava fazendo contra o Deus de Israel. E no mesmo momento Isaías vem com a promessa e que disse que Deus iria pegar e colocar um anzol no nariz dele e faria voltar por onde veio. A Bíblia vai dizer que tanto Ezequias como Isaías oraram. Em 2 Reis 19:35 vai dizer que Deus mandou apenas um anjo e feriu 185.000 soldados. E todo o exército retorna e Senaqueribe é morto pelos seus filhos, irmão. Amado, não para por aí. Quando eu leio aqui em 2 Crônicas 32, depois dessas coisas e dessas verdades, nós lemos 2 Crônicas, mas o texto que nós lemos a início foi em 2 Reis, capítulo 20, que diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás, você não vai viver. Aí ele vira o rosto e começa a orar ao Senhor e pede a Deus para que Deus olhasse o tempo que ele tinha de fidelidade a esse Deus, ao Deus de Israel, irmão. Amado, nesse momento eu começo a pregar. Agora, eu prego nesse momento e eu queria deixar como tema a mensagem dessa manhã. O tema é como mover a mão de Deus. Amado, nós não estamos falando de um Deus, não são o Deus de barro, nem de prata, estou falando do Deus de Israel. Quando Ezequias orou, Ezequias falou: tu é o Criador dos céus e da terra. E, amado, essa semana estava eu assistindo Discovery, onde começou a falar um pouco do universo. E quando fala do universo, a gente vê a grandeza desse Deus, irmão. Só o Sol, que chama de estrela de maior grandeza, tem 150 milhões de quilômetros distante da Terra, 150 milhões de quilômetros distante. É esse Deus que criou todas as coisas, capaz de criar o universo. E o diâmetro do Sol é 1.400.000 quilômetros. Foi Deus que criou, irmão. Existe estrela que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol. Foi Deus que criou, irmão. E a galáxia que nós habitamos, que é a Via Láctea, ela tem 105.700 anos-luz. Sabe o que é isso, irmão? Se você viajar a velocidade da luz, um ano-luz significa dizer, para você alcançar um ano-luz, você tem que viajar durante um ano na velocidade da luz. Mas talvez você não tenha noção da dimensão que é esse Deus. Que existe milhões e milhões de galáxias. Existem milhões e milhões de estrelas. Mas como mover a mão de um Deus todo-poderoso, irmão? E o tema dessa manhã é como mover a mão de Deus. Eu queria tocar em 3 tópicos rapidamente para nós terminarmos a mensagem nessa manhã. E o primeiro é como mover a mão de Deus, é quando você decide andar com Deus.
E foi isso que o rei Ezequias fez, irmão. Ele decidiu andar com Deus. No momento que ele decidiu andar com Deus, foi uma opção. 2 Reis, capítulo 15, que diz que não houve rei semelhante ao rei Ezequias. Ele decidiu andar com Deus. Decidir andar e decidir fazer a vontade, é ter intimidade. E quando houve o cerco da maior potência mundial, irmão, é a maior potência, Senaqueribe, a maior potência, ia esmagar Jerusalém, irmão. Somente isso, ia esmagar. Melhorou para que Deus mandasse apenas um anjo, na qual Jesus disse que existe milhares de milhares e miríades de anjos. Mandou um, e um anjo feriu 185 mil soldados da Síria. É um Deus que criou confusão na batalha, fez Senaqueribe voltar e morrer pela mão dos seus filhos, irmão. É o Deus criador dos céus e da terra, do universo. É um Deus todo-poderoso. E Ezequias, no momento, procura saber como é que eu posso mover a mão desse Deus. E foi o primeiro tópico, é decidir andar com Deus. É uma opção, irmão. Andar com Deus é opção. Andar com Deus não significa dizer se o ambiente que você vive é propício para isso ou não. Ezequias provou isso. Andar com Deus não significa dizer, porque meus pais eram idólatras, porque meus pais tinham práticas que iam de encontro com Deus, e eu sigo a doutrina dos meus pais. Não significa dizer que o ambiente que você está é favorável para andar ou deixar de andar. Andar com Deus é uma questão de decisão e de opção. E como mover a mão de Deus, em segundo lugar, é confiar. Ezequias chegou na situação que ele sabia que ele não tinha mais para onde correr, irmão. Ele não tinha mais a quem recorrer. A primeira situação, a primeira atitude dele foi reunir todos os seus súditos. Cortou fonte de água, levantou as muralhas, equipou o exército. Vamos nos preparar. E no meio de toda essa batalha ele disse: confiai no Senhor vosso Deus. Então somente confie. Para mover a mão de Deus você precisa confiar. Em terceiro e último local, amado, em terceiro e último tópico que eu queria falar nessa noite. Mover a mão de Deus significa dizer que você deve orar, porque a sua oração é que move a mão de Deus. É a sua oração que move a mão de Deus. Ezequias, depois de tudo que tinha feito, apareceu doente. A Bíblia vai dizer que é úlcera. Alguns estudiosos vão dizer que foi câncer. Ezequias estava com os tempos contados e Deus fez: arruma a casa, porque tu vai morrer, não vai viver. Deus levantou um profeta para dar o recado. Amado, o que eu quero chamar a atenção de vocês neste versículo é porque a Bíblia diz que o que Deus selou está selado. Ninguém revoga o que Deus determinou. Deus já tinha determinado o prazo de vida de Ezequias, irmão. Deus já tinha dito: tu vai morrer, Ezequias, não tem para onde correr. Se organize, se prepare, deixe tudo organizado para quem vem depois, mas você vai morrer. E Ezequias ora a Deus. No momento da sua oração, antes do profeta chegar do lado de fora, ele voltou no caminho e disse: assim diz o Senhor, Deus te dá mais 15 anos de vida. Talvez vocês ainda não estejam entendendo o que foi que aconteceu com o coração de Ezequias. Ele revogou o que Deus já tinha determinado, irmão. Ezequias revogou o que Deus tinha assinado através do profeta. E a primeira coisa na sua oração ele diz: veja o tempo que eu tenho andado contigo. Mas ele falou com confiança.
Quando ele ora, move a mão de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Oh Deus, cadê o louvor? Cadê o louvor? Nós vamos cantar um louvor. E amado, nessa manhã eu quero desafiar a igreja a orar. A sua oração, ela move a mão de Deus. Antes de começar a ministração aqui nessa manhã, o pastor Henrique veio com a relação de oração. O pastor Henrique falou, talvez seja esse meu último banho quente. Ezequias era o último fôlego de vida. Mas como Deus prepara todas as coisas, até o testemunho Deus prepara para que esteja propício para a palavra dele que vai ser ministrada. E a Bíblia diz, quem se lembrará no dia das pequenas coisas? Talvez um banho quente para você não signifique nada. Mas quando você tem certeza que esse banho quente é o último banho quente, eita Deus. Vocês prepararam a adoração aí? Para o Deus de Israel? Aleluia. Nessa manhã eu quero desafiar a igreja para que esteja em oração. É você que vai mover a mão de Deus. Eu não sei se a sua sentença já foi decretada. Eu não sei se você se encontra ameaçado. Talvez o exército semelhante a de Senaqueribe esteja te afrontando. Esteja perguntando se a quem você confia, os reis que você confia, se pode ou não te ajudar. Talvez você esteja se questionando, mas para mim não tem mais solução, já foi decretado. Ou talvez seja uma doença que esteja batendo na sua porta. Eu vim nessa manhã dizer que a sua oração, ela move a mão do Deus de Israel. Oh Deus, vamos adorar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oh, aleluia. Adore ao Santo de Israel. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar num sofrimento. Adore a Ele nessa manhã. Ele está aqui neste lugar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, Deus. Adore ao Santo dos Santos. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
seu trabalho, a perseguição. Mas você decidiu andar com Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Foi uma opção sua. Você que está nessa condição tão fácil, vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos montar aqui um corredor de oração, onde é a sua oração que vai mover a mão do Deus de Israel. É Ele que toma as tuas causas, amor. É Ele que vai pelejar contigo. Não interessa o tamanho do exército que bate na tua porta. Não interessa qual a enfermidade que bate na tua porta. Depois da morte decretada, tinha apenas uma proposta de arrumar a tua casa. Ele recebe como bonificação de Deus mais 15 dias, 15 anos de vida. São 15 anos de vida. Eu te convido e eu te provoco nessa manhã a estar em oração, assim como Ezequias virou a tua cara sobre a parede, orou e conseguiu mover a mão de Deus. Essa é a sua oração que vai mover a mão de Deus. É a sua oração que vai mover esse cativeiro que foi decretado nessa manhã. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, por muitas vezes, às vezes acontece nosso coração se entristecer. E tem momento que nós queremos sair de um local para ir para outro. Eu costumo sempre dizer que para que a gente saia de um lugar para o outro, é preciso primeiro que a nuvem ande. O povo de Israel estava no deserto. E para entrar na terra prometida, primeiro eles tinham que acompanhar a nuvem andando. Se a nuvem andava, o povo andava. Se a nuvem parava, o povo parava. Aleluia. Vamos adorar. No momento da adoração, você está sendo convocado, intimado e provocado a estar em oração nesse momento. É a sua oração que vai mover a mão do Deus de Israel. Vamos adorar. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. A igreja pode clamar nessa manhã. Pode clamar, pode clamar, pode clamar. Levanta a tua voz em oração ao Deus. Quando Ele fica em silêncio, se quer gritar, é grite. porque está Mas coloca trabalhando. diante do Deus de Israel. Coloca a tua petição a Deus nesse momento. Declare a Ele. Fala. Basta somente
primeiro tópico que eu falei. É quando decidimos andar com Deus. Eu queria perguntar nessa manhã, queria que todos vocês fechassem os olhos, todos. Tem nesse local alguém que ainda não está congregando, não faz parte de uma igreja, não confessou a Jesus como o único, exclusivo Salvador? Essa é uma decisão de andar com Cristo. Eu disse no começo que tudo é uma questão de decisão. Ou alguém que possa dizer que eu estou afastado dos caminhos. Toda igreja está com os olhos fechados. Eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Você que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como único, exclusivo Salvador. Levanta a sua mão alto, você que quer aceitar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que todos vocês sentassem, apenas quem levantou a sua mão. Tem um aqui na frente, eu queria que você viesse aqui. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus e Cristo te abençoe poderosamente.